É com imensa alegria que eu volto a Florianópolis por várias razões. Primeiro porque aqui tem um casal de irmãos, amigos muito queridos, Ricardo Mesquita e Cristina, que sempre me recebem como um familiar, e também porque há uma família espírita em Santa Catarina. Muitas pessoas que eu tenho imensa alegria em rever, em compartilhar as esperanças, os estudos, as reflexões. Afinal de contas, o Espiritismo é o Consolador prometido. E toda vez que nós temos a oportunidade de encontrar um coração espírita, é sempre uma oportunidade de consolar-nos reciprocamente e aprendermos também, porque o Espiritismo é doutrina de esclarecimento. O tema de hoje é um tema árido. Dará a impressão que nós faremos uma caminhada pelo deserto da Judéia. Muitas pessoas já se debruçaram sobre essa passagem do Evangelho e muitas não conseguiram sair dela, porque têm a sensação de que penetraram num longo labirinto do qual não conseguem mais encontrar a saída ou mesmo a porta por onde entraram. É a passagem em que Jesus purifica o templo, derribando a mesa dos cambistas, pedindo que os animais saiam. Uma passagem intensa, muito simbólica, e que deixa as pessoas perturbadas, porque elas não conseguem conciliar a imagem que tem de Jesus, como espírito que é, governador espiritual do planeta, com uma ação tão intensa, com um processo educativo tão forte quanto esse da purificação do templo. É preciso dizer que o Espiritismo nos propõe uma nova visão de Jesus. Durante toda a minha adolescência, porque nasci numa família que não era espírita, eu fui acostumado a enxergar Jesus como a maioria das pessoas, como um símbolo religioso. Jesus era sempre aquele homem pregado na cruz, objeto de adoração, objeto de culto, objeto dos dogmas. E assim imaginava um Jesus muito distante, muito longe da minha realidade, e tinha muitas dificuldades de entender qual a aplicação do Evangelho na minha vida prática. Qual sentido fazia o Evangelho no dia a dia? Imagino que muitos hoje se perguntem, quando estão no trânsito, no trabalho, quando estão tendo um problema no casamento, na educação dos filhos, um problema profissional, talvez essas pessoas se perguntem o que essa personagem pregada num crucifixo tem a ver com a vida delas. O que ele pode acrescentar. O certo é que quando tomamos contato com o Espiritismo, nos capítulos iniciais do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que somos espíritos imortais. O corpo é apenas uma vestimenta. Uma vida é uma experiência. O espírito já viveu inúmeras vidas, já teve múltiplas experiências, é um viajante do tempo e terá outras experiências valiosas. Nós aprendemos também no Livro dos Espíritos que há uma escala espiritual, e é natural, porque quem caminhou mais está na frente. Numa viagem, aqueles que pararam, naturalmente ficam para trás. Assim é que nós temos espíritos que estão no início da jornada, são como crianças, presos ainda exclusivamente à vida material, aos atos da vida material,
e lembram crianças às vezes birrentas e mal criadas. Outros já são espíritos mais amadurecidos, que passaram por muitas experiências, já são maduros, têm uma visão da vida muito diferente daqueles que estão no início da jornada. Foi assim que Kardec construiu a escala dos espíritos e disse que nos degraus superiores dessa grande ascensão estão os espíritos puros, aqueles que a tradição popular costuma chamar de anjos, por falta de uma terminologia mais adequada. São os espíritos felizes, luminosos, que exalam paz, amor, fraternidade, perdão, sabedoria, e para muito além dos espíritos puros, ou nós poderíamos dizer, para muito além dos anjos, estão aqueles espíritos da categoria de Jesus, que são os governadores dos mundos, os grandes educadores que dirigem e acompanham o destino espiritual de bilhões de criaturas. Por essa razão, seria quase que uma tolice da nossa parte comparar Jesus a nós mesmos. Seria quase que uma tentativa de uma criança de 4 anos de idade tentar entender a vida de um adulto de 50 anos. Há uma diferença enorme. Imaginar que Jesus tem as mesmas dificuldades psicológicas que nós. Imaginar que ele tem as mesmas limitações que nós temos. Imaginar que ele tem a mesma quantidade de conhecimento que nós temos. É um ato, espiritualmente falando, infantil. Infantil. Basta fazermos um pequeno exercício. Se nós regressarmos 100.000 anos atrás, vamos fazer um exercício. Como seria você 100.000 anos atrás? Uma pessoa mais calma do que é hoje? Com um gênio mais tranquilo? Com um temperamento ameno? Imaginemos 1 milhão de anos atrás. 1 bilhão de anos atrás. Pois bem, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era o Cristo, governador espiritual deste planeta. Já havia atingido os mais altos degraus da escala dos espíritos. Não é justo, então, compará-lo à nossa pequenez. Imaginar que Jesus se irou, que ele ficou com raiva, como eu fico quando estou dirigindo no maravilhoso trânsito de Belo Horizonte. Imaginar que ele ficou magoado, imaginar que ele perdeu a cabeça e extravasou a sua raiva nos pobres comerciantes que vendiam animais na entrada do templo, não faz justiça à grandeza espiritual de Jesus. Mas quem disse que essa é a melhor interpretação da passagem? Será que o problema está na passagem do Evangelho ou na pessoa que interpreta? Kardec deixou uma lição valiosa. Um capítulo no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. Porque todos temos que convir. Jesus falava algumas coisas estranhas.
primeira vista. Mas o que fez o codificador? Utilizando todo o conhecimento que ele já havia armazenado de Espiritismo, ele aplicou para interpretar essas falas, essas passagens aparentemente estranhas de Jesus. E conseguiu extrair um sentido profundamente espiritual de cada uma delas, mostrando que o problema não estava propriamente na passagem, mas na cabeça de quem interpreta. Por isso ele chegou a afirmar, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, muitos pontos da Bíblia, dos Evangelhos e dos autores sacros em geral, dos autores sagrados, só são incompreensíveis, só são difíceis de se entender por falta da chave. Da chave que proporcione ao leitor o entendimento daquele texto. E ele conclui: essa chave está completa no Espiritismo, como já compreenderam alguns, e como melhor compreenderão mais tarde. Faltava a chave. Faltavam os elementos que nos dessem condições de interpretar a passagem. Então, a nossa jornada de hoje, eu diria que a nossa peregrinação de hoje, breve, nós iremos até 00:30, brincadeira. Uma breve peregrinação fará uso dessas chaves luminosas que estão contidas na doutrina espírita e que nos proporcionam lucidez, clareza, bom senso, para não ter medo da passagem, para ultrapassar a letra, ultrapassar a superfície e penetrar no profundo sentido espiritual do texto. Mas é preciso ler o texto. E nós escolhemos a versão do evangelista Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 19. O que diz a passagem? Dirigem-se a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E não permitia que ninguém transportasse utensílio através do templo. Ensinava e dizia a eles: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizeste um covil de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como o matariam. Eles o temiam, pois a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao entardecer, saíram da cidade. Essa é a passagem. É preciso dizer onde está essa passagem. Em que época aconteceu isso? Aconteceu quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num burrinho. O povo proclamou Jesus. Ele então caminha e começa a fazer coisas estranhas. A primeira coisa estranha que ele faz é olhar para uma figueira que estava toda cheia de folhas, florida, mas não era época de figo, e ele procura figo na figueira sem ser época de figo.
Como não tinha figo, é lógico, ele amaldiçoa a figueira. Depois ele vai para o templo e faz isso que eu acabei de ler. Sai da cidade, passa de novo pela figueira, e os apóstolos olham e veem que a figueira está toda seca, até na raiz. Muito estranho. Muito estranho. O que significa tudo isso? O que essas passagens têm a nos ensinar? Então eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Toda vez que a gente abre um texto do Evangelho para ler, é preciso perguntar: que tipo de texto é esse? Eu vou dar um exemplo. Se você abrir um livro de uma poeta, Cecília Meirelles, você vai ler uma poesia como ler um jornal catarinense? Não. Ninguém lê uma poesia como lê um jornal. Alguém aqui lê uma bula de remédio como lê um romance? Alguém já viu aqui a pessoa sentada na praia, tomando uma água de coco e lendo bula de remédio? Nossa, que interessante. Aí você pergunta: o que você está lendo? Uma bula, essa história está muito engraçada. Seria estranho. Seria bastante estranho. E o curioso é que toda bula de remédio é igual. A bula de remédio é feita para ser desagradável. E tem um segredo na redação da bula de remédio. A bula de remédio é escrita para ninguém entender nada. Que você lê e não entende nada. É assim que as bulas são feitas, para não serem entendidas. História de criança. História de criança tem animal que fala, tem coisas fantásticas, porque são histórias de criança. Ninguém espera pegar Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e imaginar que tem que ler aquela história como ler um livro de história do Brasil. Nenhum adulto imagina que de fato existe uma boneca Emília e que ela mora em Florianópolis, inclusive, em Jurerê Internacional. Tamanha a fama e o dinheiro que ela ganhou com a televisão. Ninguém imagina isso. Mas, quando as pessoas abrem a Bíblia, 66 livros, há 66 livros, às vezes menos, às vezes mais, dependendo da Bíblia que você abre, se for uma protestante, se for uma católica, porque há divergências, né? Em algumas entram livros, em outras saem, mas isso não importa. Tem mais de 60 livros, e as pessoas imaginam que esses livros são todos iguais. Tem gente que abre a Bíblia e acha que está lendo um tratado de física. Então ele abre as primeiras páginas e quer uma explicação física geológica da criação da Terra. E ainda briga com Deus, porque fala: isso aqui não está batendo com o meu livro de geologia. Mas o certo é que na Bíblia há poesia, há parábola, há história igual a do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Há uma série de estilos na Bíblia. Se eu não descobrir qual é o estilo literário do texto que eu estou lendo, eu corro um risco. O mesmo risco da pessoa que compra uma bula achando que vai ler um romance. Ou da pessoa que compra um livro de poesias achando que vai ler uma telenovela. A pergunta é: essa passagem que eu acabei de ler
qual é o estilo literário dela? Histórico? Histórico? Poesia? Qual o estilo literário? Eu vou dar uma dica. Há um estilo literário na Bíblia, segundo os estudiosos, chamado relato de ação simbólica. Está igual bula de remédio, ninguém entendeu nada. Relato de ação simbólica. Aí você vai perguntar, isso existe? Existe. Existe. Quantos relatos desses existem na Bíblia? No Velho Testamento, mais de 15. Eu não vou cansá-los passando todas as referências bíblicas. Mas depois a gente posta lá no site da Federação todas as passagens, para quem quiser conferir e verificar. Mas são mais de 15. E no Novo Testamento tem vários. E pasmem, um deles é esse que eu acabei de ler. A purificação do templo. E o outro, a figueira que secou. Mas esse é o tema da palestra de amanhã. Aí eu não posso contar. Porque senão ninguém vai na palestra. O que significa isso? Eu vou dar 3 exemplos do Velho Testamento. 3 exemplos. Para que a gente compare com esse de Jesus. Para ver como que é parecido. Só que tem um detalhe. Os exemplos que eu vou citar foram escritos 500 anos antes de Jesus. Então, quando Marcos, quando Mateus, quando João escreveram o Evangelho, eles liam o Velho Testamento. Eles já conheciam esse estilo literário. Eles já conheciam essas histórias. Então, eu vou contar uma coisa, eu peço, por favor, guardem em segredo. Eles copiaram. Copiaram o estilo. Imitaram direitinho, tá, gente? Mas eu peço só para não espalhar, para não ficar uma coisa desagradável, depois os evangelistas ficam bravos com a gente. Vou dar um exemplo aqui. Primeiro deles. Qual que é a estrutura de um relato de ação simbólica? Ele começa assim. É tudo simbólico. Se você lê ao pé da letra, aí você está perdido. Aí você está perdido. Aliás, ler a Bíblia ao pé da letra é um perigo. É um perigo. Eu me recordo de um caso contado por Divaldo Franco, que ele acabou de fazer uma palestra, e chegou um senhor para conversar com ele, e o senhor estava bêbado. Completamente bêbado. E ele chegou e disse assim: "O senhor que é o Divaldo Franco?" Ele falou assim: "Sou eu. Eu vim aqui dizer para o senhor que Jesus era alcoólatra." E aí ele ficou pálido e falou: "E eu vou provar para o senhor." Ele falou: "Meu Deus, vou provar." Ele foi numa festa de casamento, transformou a água em vinho. Bebeu tanto vinho que saiu perguntando: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Então a Bíblia tem esses tropeços. Tem esses perigos. Se a pessoa lê ao pé da letra, ela pode falar coisas meio estranhas. Nós temos que tomar cuidado. Então, esse estilo que eu estou falando agora é uma história simbólica. Como é que é essa história simbólica? Ela começa com Deus conversando com o profeta. Então Deus chama o profeta e fala: "Fulano, vem cá, Isaías, vem cá. Eu quero que você faça isso, isso e isso." Aí o profeta vai lá, faz uma encenação, é um teatro.
Ele não fala nada, ele vai lá e só faz a mímica, os gestos, fica todo mundo assustado, sem entender o que ele está fazendo. Aí ele deixa todo mundo assim um tempo com a pulga atrás da orelha. Depois ele explica: isso que eu fiz aqui foi a pedido de Deus, e isso significa isso, isso e isso. Entendi. Vamos ver? 3? Vamos. Isaías capítulo 20, versículo 1 a 5. Simbólico, gente. A pessoa vai imaginar que Deus vem mesmo, conversa, né? Não. Deus chegou para Isaías e falou: Isaías, vem cá que eu preciso conversar com você. Eu quero que você entre na cidade de Jerusalém descalço e sem roupa, pelado. É um pedido estranho. É um pedido estranho. Você vai fazer isso. E explicou para ele o porquê. Eu não vou explicar agora, senão perde a graça. O que Isaías fez? Entrou na cidade nu e descalço. Até porque seria estranho nu e calçado. Seria mais esquisito ainda. Entrou nu e descalço. Naquela época não havia legislação de atentado ao pudor. Não faça isso hoje, porque senão você é preso pelas autoridades policiais, porque isso é um crime, é atentado violento ao pudor, você pode ser preso. Mas naquela época não tinha essa lei, o Congresso não tinha aprovado ainda, e ele saiu nu, descalço, andando por Jerusalém. O povo ficou horrorizado, porque Isaías tinha um renome. Ele era um profeta. Que história é essa? Ele não falou nada. Simplesmente andou pelado pela rua. Quando o povo ajuntou, aí ele explicou. Colocou a roupa, claro, né? Colocou a roupa, calçou a sandália. Acabou o teatro. Acabou a encenação. Teatro no sentido positivo, tá? No sentido, a encenação acabou. Aí ele vestiu a roupa, colocou a sandália e falou: agora eu vou explicar para vocês. Vocês estão planejando uma guerra contra o rei da Síria. Se vocês fizerem essa guerra, vocês vão perder. Vão perder. E serão humilhados. Todos os jovens caminharão presos, nus e descalços por Jerusalém. Não façam isso. Era uma profecia. Aí o povo desanimou. Ninguém quis. Tem uma outra muito engraçada. É com Jeremias. Deus chegou para ele e falou: Jeremias, você vai comprar um vaso. Um vaso. Vai entrar no templo. Essa é importante, hein? Essa é importante. Eu selecionei ela de propósito. Jeremias foi com esse vaso no mesmo lugar que 500 anos, 600 anos depois, Jesus iria fazer isso que eu li aqui. No mesmo lugar. Chegou com o vaso grande, levantou o vaso, todo mundo olhando para ele, e ele quebrou o vaso na frente de todo mundo. E não falou nada. Todo mundo ficou, o rapaz ficou louco. Um profeta respeitado. O que aconteceu com ele? Na época não tinha ainda psiquiatra, nem remédio psiquiátrico. A situação era difícil. O que o Jeremias fez? Pegou os caquinhos e falou: agora eu vou interpretar para vocês. Deus mandou eu comprar esse vaso, quebrar. Esse vaso é Jerusalém.
é o povo desobediente. Todos serão levados cativos. Só que ele se empolgou. Ele se empolgou. E ele saiu falando isso e entrou porta dentro do templo. Só que lá no templo, isso é importante para a gente. No templo existia um salão, um espaço onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo podia ir. Era onde ficava o pessoal vendendo animal, os cambistas, onde ficava tudo. Ali tinha de tudo. Era o átrio ou a praça dos gentios, das nações. Todo mundo podia ficar ali. Aí tinha uma porta, ou várias, você entrava numa outra praça, num outro ambiente. Naquele ambiente, só judeu entrava. Era o local onde eram realizados os sacrifícios. Depois tinha uma outra porta onde só sacerdote entrava. E depois uma outra onde só o sumo sacerdote entrava. O que o Jeremias fez? Quebrou o protocolo. Saiu desse lugar onde poderia entrar e quis avançar. Aí o que aconteceu com ele? Ele avançou, falou, quebrei o vaso, significa isso, Jerusalém vai ser levado cativo. Aí ele foi preso. Não tinha problema nenhum ele quebrar o vaso lá, porque lá já acontecia de tudo, gente. No átrio dos gentios acontecia de tudo, malabarista, venda, era um local público. Mas quando ele avançou, ele foi preso. Ele foi preso. E aí o que ele fala? Que o templo havia se transformado num covil, numa toca de ladrões. É a frase que Jesus utiliza nessa passagem. Interessante. Agora eu vou contar um outro caso e último, prometo. Isso está em Jeremias 19, capítulo 1 até o 11, versículo 1 até o 11. Eu vou contar um que está em Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 a 3. Esse é mais incrível ainda. Deus chega para Ezequiel, tudo simbólico. Fala, você vai comprar uma cerâmica. Ele compra a cerâmica. Agora você vai desenhar uma cidade nela. É Jerusalém. Desenha a cidade. Aí ele desenhou a cidade. Agora você vai lá no meio da cidade, no meio do povo, vai colocar a cerâmica e vai pegar cavalinho, lança e vai brincar de guerra com a cidade. Exatamente isso. Sabe quando você senta com a criança e faz aquelas guerrinhas? Você imagina, o profeta chega lá com a cerâmica, para e fica fazendo o gesto de guerra contra a cidade. O povo olha aquilo e fala, meu Deus, esse profeta enlouqueceu. Ele está tendo uma regressão à infância. Brincando, e ficou todo mundo chocado. E ele cercava a cidade, brincava mesmo, como se estivesse tendo uma guerra contra aquela cidade. Ninguém nem sabia o que era a cidade. Depois ele recolheu os brinquedos todos, recolheu a cerâmica e, olha, eu estou fazendo isso porque Jerusalém será cercada, será invadida. Essa cidade é Jerusalém. Pois bem, 3 casos para mostrar que era comum na época do Velho Testamento os profetas fazerem encenações que tinham um sentido,
que tinham um significado. Nós temos um caso que está no livro Paulo e Estevão. Aliás, está no Atos dos Apóstolos. Um profeta chamado Ágabo desce até Antioquia, para na frente de Paulo de Tarso, começa a se contorcer, como se estivesse tendo uma convulsão ou uma crise epiléptica, tira o cinto, amarra as mãos e os pés e fica rolando no chão. Paulo de Tarso começa a olhar para aquilo, Simão Pedro também, todo mundo olhando, estranho. Aí o profeta levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, coloca o cinto. Sabe o que ele fala? Nada. Só aponta para Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que era um homem inteligente, que estava acostumado a ler o Velho Testamento, que conhecia esse estilo literário chamado encenação simbólica, entendeu tudo. Ele estava de viagem marcada para Jerusalém. E o que ele entendeu? Que ele seria preso em Jerusalém. Era uma profecia. Era uma profecia. Pois bem, onde nós estamos querendo chegar com isso? Nós demos toda essa volta para dizer que no Templo de Jerusalém, ao lado do templo, havia a Torre Antônia, uma das maiores fortificações romanas, com milhares de soldados romanos. Milhares. Imagina um quartel grande, imagina mais ainda, era muito grande, porque aquela região era uma região muito conflituosa. Então os romanos que dominavam a região mantinham muitos soldados, e esses soldados ficavam vigiando o templo. Além dos soldados romanos, havia uma guarda, soldados do templo, pessoas contratadas para vigiar o templo, centenas de soldados. O que eu estou querendo dizer? Algumas pessoas imaginam que Jesus entrou chutando cadeira, jogando cadeira nos outros, batendo em animal, desequilibrado, derrubando tudo. Se Jesus tivesse feito isso, de duas uma: ou ele seria preso pelos romanos, ou ele seria preso pelos soldados do templo. Então não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu a famosa encenação profética. A famosa encenação profética. Jesus utilizou de um expediente que o povo conhecia, que o povo já estava acostumado, para deixar uma lição. Qual era a lição? Ele diz assim: essa casa é casa de orações para as nações, mas vocês transformaram num covil de ladrões. E diz que aquele templo, como está no profeta Oséias, seria purificado. Alguns anos depois, no ano 70, as tropas de Tito, filho do imperador romano Vespasiano, entram em Jerusalém e destrói completamente o templo de Jerusalém. Está destruído até hoje.
uma ação simbólica. Agora nós entendemos o contexto. E a lição espiritual? Qual a lição espiritual que está por trás disso? Nós já sabemos que Jesus utilizou de uma encenação profética, simbólica, para deixar uma lição. Mas que lição é essa? Que lição é essa? Uma lição difícil. Uma lição difícil. Aliás, eu me recordo de uma história da patrona dessa casa, Teresa de Ávila. Ela andava na Espanha, perto de um rio, começou a chover fortemente, ela se escorregou e caiu no rio. Começou a se afogar. E no momento que ela estava se afogando, ela pediu: Jesus, por favor, me salva. E ela sentiu que uma mão pegava a mão dela e tirou ela do rio. Era Jesus. E ele falou para ela: está vendo, Teresa, como que eu trato os meus amigos? E ela falou assim: sim, mestre, por isso que o senhor tem tão poucos. Porque na qualidade de educador espiritual, o educador não pode só dar ao aluno lições fáceis, senão ele não progride. Quando o aluno atinge um estado de maturidade, ele recebe lições mais difíceis. Lições mais difíceis. E a lição que Jesus estava dando era a da purificação do templo. Que templo? Há dois aspectos a serem analisados aqui. Um aspecto social e um aspecto individual. Social e individual. Nós vamos para o social primeiro. Na época de Jesus, esse pátio onde ele entrou e havia cambistas e mercadores era chamado de pátio dos gentios. Sabe o que eles faziam lá? Vinham pessoas do mundo inteiro para conversar e aprender sobre o Deus único. Então vinham pessoas do Egito, vinham pessoas do Oriente, de vários lugares do mundo, da Síria, para aprender com os judeus sobre o Deus único. E eles usavam aquele ambiente para dialogar, para terem conversas filosóficas, para debaterem, para aprender. Os chefes religiosos, incomodados com aquele ambiente de discussão, de debate, de aprendizado, o que eles fizeram? Falaram assim: nós precisamos eliminar isso. Nós não queremos receber outras pessoas de outras nações aqui. Olha o egoísmo. Mas eles não podiam expulsar os visitantes. Porque estava escrito no profeta Isaías que o templo seria casa de orações para as nações. Não podia ser um local exclusivo, tinha que ser para todo mundo. Tinha que abrigar todo mundo. Porque a religião que não abriga todo mundo, ela não cumpre o seu papel. Uma religião fanática, sectarista, que divide, que separa, não está cumprindo o seu papel. A religião verdadeira é aquela que une. É aquela que une. Eu me recordo de um caso em Belo Horizonte, Minas Gerais, um grande espírita chamado Loreto Flores. Todo sábado pela manhã ele fazia a campanha do quilo, naquela época, 1940. Passava com um saquinho, batia na porta, campanha do quilo, deixava uma mensagem espírita e a pessoa dava 1 quilo de um alimento não perecível. Ele bateu na casa e abriu uma senhora fanática religiosa.
Quando ela viu que era ele, que era um espírita, ela cuspiu no rosto dele. Loreto Flores tirou o lencinho do bolso, limpou o cuspido e falou para ela assim: minha irmã, isso é para mim, e para os pobres, a senhora tem alguma coisa? Para os pobres, a senhora tem alguma coisa? Porque pobreza, dificuldade não tem religião. A dificuldade bate no lar católico, no lar protestante, no lar espírita. O espírita perde pessoas amadas na morte? Perde, mas o católico também, o evangélico também, o budista também. Nos hospitais, nas UTIs, estão internadas pessoas de todas as religiões, inclusive pessoas sem religião. Porque a dor é igual. As crenças são diferentes, mas dor é dor para qualquer pessoa. Dor é igual. Então Jesus estava se queixando, porque o que os líderes religiosos fizeram? Para evitar a confraternização dos povos no templo, eles resolveram colocar a venda de animais, o comércio e a troca de moedas no local da conversa. Aí o que acontecia? Chegava um viajante, ele tinha que se hospedar, tinha que trocar o dinheiro, ele vinha da Síria com uma moeda, chegava em Jerusalém, tinha que comprar comida, a moeda era outra, o que ele fazia? Ia para o templo, trocar o dinheiro, fazer o câmbio. Era a cerimônia da Páscoa, ele tinha que comprar o cordeiro, onde que ele ia? Comprar no templo. Então as pessoas deixaram de conversar, deixaram de se relacionar, deixaram de trocar ideias, trocar sentimentos, para se preocuparem com questões puramente materiais. E Jesus então chama atenção. Essa é uma casa de orações. Mas vocês transformaram essa casa num covil de ladrões, para explorar o povo, para distrair as pessoas, para que elas esqueçam da importância dos valores espirituais na vida de todos nós. Porque o maior mal de hoje é a falta de um sentido espiritual na vida. O Brasil está se tornando um campeão na venda de antidepressivos. Um dos países que mais consomem antidepressivos no mundo. Porque as pessoas estão perdendo o sentido da vida. E por incrível que pareça, quando se tem 20, 22 anos, o que a gente aprende? Você tem que arrumar um bom emprego, tem que arrumar um bom marido, uma boa esposa, tem que morar numa boa casa, tem que dirigir um bom carro, uma boa roupa, não é assim? Aí a pessoa tem um bom casamento, tem um bom emprego, tem uma boa renda, mora numa boa casa, tem todo o conforto e entra em depressão. Ou depressão, ou síndrome do pânico. Não consegue mais encontrar sentido para a sua vida. Esse é um fenômeno social. E Jesus estava preocupado com isso. Mas ele estava preocupado com uma outra coisa. Há um conto de Humberto de Campos, em que Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, não me recordo o livro, mas a gente vai colocar no site. Humberto de Campos vai a Jerusalém e quem ele encontra lá? Judas. E ele chega e fala: mas Judas, você aqui? O que você faz em Jerusalém? Ele fala: eu sempre venho aqui para recordar
daqueles tempos maravilhosos em que convivi com Jesus e também para relembrar a minha falta. Ele fala, mas você se angustia com isso? Ele fala, não, essa história já está superada. Eu já estou bem. E eles começam a conversar. E o que é a conversa? Eu não vou contar para vocês, porque eu quero que vocês leiam, né? O livro psicografado pelo Chico. E o que ele vai falar? Sobre o comércio com a religião. As pessoas que utilizam a religião apenas, exclusivamente, para obter facilidades materiais. Então, no meio da conversa, Judas vira para Humberto de Campos e fala assim, eu vendi por 30 moedas, Jesus, mas tem gente aí vendendo por muito menos. E aí Humberto de Campos coloca uma nota no pé da página. Está lá, nota do autor espiritual. Humberto de Campos foi membro da Academia Brasileira de Letras. Então ele é um homem muito inteligente e irônico. Tem um humor fino, muito fino. Aí Humberto de Campos, espírito, escreveu assim, vendem por menos de 30 moedas e não tem nem a dignidade de se matarem. Fazendo, evidentemente, uma piada com a situação. Então, esse é um fenômeno social, em que as pessoas vão ao grupo espírita, vão ao templo religioso, mas não se sentem realizadas espiritualmente. Não encontram um conforto espiritual, uma direção espiritual para suas vidas, um esclarecimento, um alento, um ânimo para viverem. E isso acontece por uma falha que é social e por uma falha que é individual. Então Jesus purifica os templos externos, mas ele também purifica um templo que é o interior. E como que é a purificação do templo interior? Há uma poesia de Alta de Souza no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. Ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas, as mais simples, são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes, de vez em quando, choras consternado, triste, ante o silêncio da força que interpelas. Parece que Deus está mudo, parece que Deus não está vendo o nosso sofrimento, parece que Ele não está respondendo aos nossos clamores. Aí ela diz assim: volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, a igreja mais alta, o centro espírita mais alto, o mais alto templo religioso está dentro do nosso coração. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Porque como que é a oração? O que a Alta de Souza está falando? O tempo
templo de Deus é o nosso coração. É através do sentimento que Deus se comunica. E aqui eu peço licença para contar um caos, que mineiro gosta de contar caos. Um repórter foi entrevistar Madre Teresa de Calcutá. Repórter inteligente, fino, muito inteligente. E ele perguntou para ela: Madre, o que a senhora fala com Deus quando está rezando? A freira baixou a cabecinha e falou: meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. O repórter ficou surpreso com aquela resposta inteligente, mas ele também era muito inteligente. E ele perguntou: a senhora só escuta? Só escuto, meu filho. E o que Deus fala? O que Deus fala com a senhora? Ela baixou a cabecinha, levantou e falou: ele não fala nada, só escuta. Sabe quando primeiro namorado ou primeira namorada, primeiro beijo, você não fala nada, fica um olhando para o olho do outro, não fala nada, mas se entendem, né? Tudo é dito. Tudo é dito. Sem palavras. E a gente acha que com Deus tem que ficar falando muito e Ele falando. Então Alta de Souza diz assim: ouve o teu coração. Deus responde em ti mesmo. Deus responde através do sentimento. Através do sentimento. O nosso maior templo está dentro de nós. A qualquer hora nós podemos entrar em contato com Deus. E a qualquer hora Ele pode responder. Só que tem um padre italiano, escreveu um livro intrigante. Ele diz assim: toda vocação nasce de uma provocação de Deus. Provocação. Deus provoca? Provoca. Provoca. Provoca como? Você está com pressa, fura o pneu do carro. É a vida te dizendo: para. Para. Desacelera. Desacelera. Vai trocar o pneu. Vai trocar o pneu. Você está programando fazer alguma coisa, aí vem um filho. Chega um filho. Aí você que estava imaginando fazer um mestrado, fazer um doutorado, comprar uma coisa, tem que ficar lá limpando bumbum de neném. É a vida te dizendo: ei, o que você tem que aprender agora é cuidar dos outros. Então o que esse escritor diz? Ele diz assim: nós temos que parar de perguntar o que eu quero da vida. O que eu quero da vida? Eu quero ganhar na Mega Sena. Aí eu quero um esposo, quero uma esposa, eu quero uma casa nova, eu quero fazer isso, eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero, o que eu quero? Eu quero. Essa é a pergunta errada. E aí ele vai dizer: é por isso que as pessoas estão sofrendo. Porque a pergunta que elas tinham que fazer é: o que a vida quer de mim? O que a vida quer de mim? Você está lá no leito do hospital e pergunta: e agora, meu Deus, o que você quer de mim? O que você me colocou aqui?
que você quer de mim? Ouve o teu coração em cada prece. Alguns meses antes de desencarnar, Chico Xavier, que detestava o hospital, não gostava de hospital de jeito nenhum, foi internado com pneumonia. E aí, não sei se você se recorda, o repórter da Globo estava lá fazendo uma cobertura e 2 luzes entraram no quarto. Foram perguntar para ele, depois que ele saiu do hospital, quem era? Isso em 2002, pouco antes dele desencarnar. Ele falou, era minha mãe e Emmanuel. Aí a pessoa perguntou, e o que o Emmanuel te disse? Para eu ter paciência. Para eu ter paciência. Então a gente vai aprendendo a ler o que a vida quer. Porque você quer caminhar num ritmo, mas a vida pede outro. Você quer uma coisa, mas não está na hora. Você não vai alcançar agora, só vai alcançar depois. Mas a gente quer que a vida ajoelhe na frente da gente. A verdade é essa. A gente quer que a vida ajoelhe e fale assim, sim senhor, sim senhora, o que você quer? Só que a vida não é gênio da lâmpada. Quem dá as cartas é Deus. É Ele que determina. Você pode fazer um plano para mês que vem e desencarnar agora no final de abril. Espero que não, mas pode acontecer. Pode. Você está cheio de planos, não é? Faz uma prece, oh meu Deus, quero trocar de casa, precisando fazer isso, arrumar um novo emprego, e aí o benfeitor está lá, sim meu filho, não, você vai arrumar um novo emprego, pode ficar tranquilo, você vai gostar, vai mudar de casa, vai mudar tudo, você vai desencarnar dia 30 de abril, então essa purificação do templo, é quando o Hanan pergunta para Jesus, está lá no capítulo 3 do Boa Nova, você conhece as leis do templo, conhece isso, conhece aquilo? Jesus fala para ele, eu sei qual é a vontade de Deus a meu respeito. É isso. Ler os sinais. O que é agora? Há uma cena belíssima, num filme belíssimo. Um filme com Tom Hanks chamado O Náufrago. Ele era um homem do correio, vivia correndo como a gente. Correndo, entregando carta, aquela correria, não tem tempo para nada, não é? As pessoas adquirem as coisas, mas não tem tempo para aproveitar. Então aquela correria, aquela vida, aquela loucura, vai fazer uma viagem, cai o avião, está ele numa ilha deserta. Aí, o que acontece? Você não, sabe, você fala assim, eu estou precisando ir ao dentista, e não vai, porque você não tem tempo. Era o caso dele. Só que ele caiu na ilha deserta. O que foi acontecer? A dor de dente. Só que lá não tem dentista. Então, teve que arrancar o dente, teve que se adaptar, e ele querendo forçar, querendo fugir, criando situações para sair da ilha, para fugir. O tempo passou, porque é a gente, a gente encarna, vem aqui com uma programação, todo mundo sabe o que tem que fazer, quais são as etapas, por que veio, o que aguarda, quais são os limões e as pimentas, nós vamos ter que engolir. Todo mundo já está sabendo, foi tudo programado. E chega aqui, a gente fica querendo fugir da ilha, quer sair de qualquer jeito.
Então tem um momento no filme que ele se entrega. Ele fala: agora eu vou ver o que o mar vai me trazer. Eu agora estou receptivo. É a atitude de quem purificou o templo interior e fica receptivo à vida. Vamos ver o que o mar vai trazer. Aí um dia o mar trouxe um pedaço de pau, no dia trouxe um outro, trouxe uma cor. Daqui a pouco ele tinha uma jangada e ele saiu. Depois de anos naquela ilha, ele saiu. E quando ele chega na casa da moça que era noiva dele, e anos numa ilha deserta, e ela pergunta para ele: você quer leite desnatado ou leite normal? Ele deve ter pensado assim: ela está precisando naufragar numa ilha. O tanto de problema que a gente cria para a vida da gente. Aí ela arruma a cama toda, ele vai e deita no chão, está acostumado a dormir no tempo. Dormir no tempo. É como aquele filósofo grego. Alexandre o Grande chegou para ele e falou assim: diz que você é o homem mais sábio do mundo. Ele olhou para Alexandre o Grande, baixou a cabeça, não falou nada. Falou: o senhor pode pedir o que o senhor quiser que eu vou te dar. Ele falou assim: posso? Pode. Então, por favor, o senhor dá licença um pouquinho, que o senhor está tampando meu sol. Só isso que eu peço, tá? O senhor está tampando meu solzinho. É essa atitude de purificação do templo interior. Aí começa a crescer esse sentimento de fé. E a gente começa a aceitar aquilo que a vida traz para a gente. Aquela sogra, aquele sogro. Ele começa a entender algo que o Chico entendeu. Quando ele estava com muita dificuldade, e ele pediu para Emmanuel que lhe fizesse um favor. Pedisse aos espíritos superiores um conselho de Maria, mãe de Jesus. Ele não queria do Emmanuel, não Bezerra, não, queria de Maria. Eu quero um recado dela. Não adianta vir com o seu. É dela. Tudo bem, Chico. Nós vamos encaminhar o pedido para ela. E encaminhou o pedido. Passou-se um tempo. Emmanuel entra no quarto dele e fala assim: olha, Maria respondeu. Respondeu? Respondeu. Mandou uma frase em resposta às suas perguntas. Meu Deus, qual que é a frase? A frase é a seguinte: isso também passa. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E começou a rir, a ficar alegre, e ficou muito alegre, começou a ficar eufórico. Aí o irmão falou: Chico, calma, porque isso também passa. Então, na verdade, o que a gente espera é que esse templo interior seja purificado e a gente consiga, cada qual na sua luta, cada qual na sua prova, cada um na sua expiação, nas suas dificuldades, cada um na sua alegria, consiga fazer silêncio suficiente para ouvir a voz de Deus dentro. E que nenhum de nós perca o sentido da vida, o propósito da vida. Ninguém vem ao mundo sem um propósito.
sem um objetivo. Você é a pessoa mais importante para viver a sua vida. Não tem ninguém mais preparado para viver a sua vida do que você. Que Jesus nos abençoe e que o tempo seja purificado.